Nós hoje temos o gosto, e eu tenho em particular, de receber nesta sessão Luís Filipe Castro Mendes, que é, como bem sabem, poeta, ficcionista, com significativas incursões no campo do ensaio também, diplomata de carreira, iniciada em Luanda e terminada em Estrasburgo, creio. Estrasburgo, sim. Exatamente. Preparava-se o nosso poeta para a reforma, quando de repente lhe sai o Ministério da Cultura, não é? Mas isso são outras zonas que podemos tentar, podemos tentar explorar mais à frente. Luís Filipe, muito obrigada por ter vindo à Figueira da Foz, é um gosto. Eu é que agradeço à Teresa, que tem seguido com muita atenção o que eu faço, e o que eu faço em poesia e em literatura, e agradeço a esta Câmara e a esta biblioteca, porque já não é a primeira vez que venho aqui e sinto-me sempre muito bem recebido, sobretudo pelo número de pessoas que estão presentes, que é logo agradável a gente chegar a uma sala e sentir que há pessoas que se deslocaram, que se maçaram, que saíram de casa para vir aqui ouvir um poeta, um autor, mas isso enche-nos de alegria, porque a maior alegria de um criador, de um escritor, de um poeta, de um autor, é encontrar os seus leitores. Encontrá-los fisicamente, como está a acontecer aqui, e encontrá-los no ato de leitura, porque cada leitor refaz o poema em si. De certo modo, os poemas só se concluem quando chegam a um leitor. A um leitor, mas seja sensível, a quem isso traga alguma coisa, ou alguma perturbação, ou algum enriquecimento, alguma alegria. É por isso que nós escrevemos. Luís Filipe, antes de iniciarmos a nossa conversa, eu queria agradecer ao Grupo de Teatro Pátio das Galinhas. Nós hoje vamos ter alguns momentos de leitura. Obrigada por terem aceitado o convite da Biblioteca da Figueira da Foz e por poderem enriquecer esta sessão também com algumas leituras de poemas de Luís Filipe. Luís Filipe, primeira questão. Falemos de contas, que é uma área que nos é particularmente cara. Quem é que deve mais? É o poeta ao diplomata ou o diplomata ao poeta? Bom, o poeta deve ao diplomata estar vivo, alimentar-se, ter casa, alimentar a família. No caso, os meus filhos já não precisam de ser alimentados, mas enfim, portanto, o poeta deve ao diplomata as suas condições materiais de existência. O diplomata deve ao poeta é mais complicado. O diplomata deve ao poeta, ou melhor, eu diria, o diplomata partilha com o poeta uma atitude essencial de abertura ao mundo e de curiosidade pelos outros. Não é um bom diplomata quem não tenha um grande sentimento de curiosidade e de amor aos outros, às outras culturas, às outras etnias, aos outros tipos de vivência, às outras religiões. Portanto, toda essa abertura ao outro é essencial, naturalmente, a um diplomata. O trabalho do diplomata é entender de que maneira os outros, o país X, vê o nosso país e vê a colaboração com o nosso país, ou vê a hostilidade e os conflitos e os contenciosos que possa ter com o nosso país. E aí é muito importante a gente ter um mínimo de empatia com o outro, de forma a poder dizer ao nosso governo, olha, para levar isto a bom porto temos que ir por aqui, ou temos que ir por ali, é a sensibilidade destas pessoas, é esta, é aquela. Portanto, nesse sentido, acho que o diplomata e o poeta partilham uma coisa que é muito importante, que é a abertura de espírito. Mas, por exemplo, no seu caso, a diplomacia e a literatura
sempre viveram assim num sistema de muito boa vizinhança. O Luís Filipe, quando esteve, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando foi cônsul no Rio de Janeiro, diz-se muito, eu até já brinquei com isso também naquele livro do Sena, lembra-se? Diz-se que transformou o consulado num centro cultural português, portanto foi mais além do que aquilo que se poderia esperar à partida nas suas restritas funções. Bom, nós realmente temos aí, não fui só eu, houve outros colegas meus que também seguiram por esse caminho, mas é assim, nós temos no Rio de Janeiro umas instalações extraordinárias que era a nossa embaixada no Brasil, que tem realmente uma dimensão enorme, é um grande palácio, e até não é muito cômodo para se viver nele, mas é muito bom para toda a vida social, para a recepção, para receber a nossa comunidade, para receber os nossos empresários, para reunir pessoas e, evidentemente, com os meus interesses e com a minha particularidade de vida, integrei-me muito no meio cultural do Rio de Janeiro. Até porque tinha um grande trunfo, tinha um local esplêndido de reunião, um local enfim, que toda a gente queria partilhar, e portanto consegui criar uma boa relação e fazer muito bons amigos nesse meio cultural, nesse meio intelectual do Rio de Janeiro. As lendas da Índia, por exemplo, se não fosse essa sua experiência, provavelmente não teriam visto a luz do dia. Portanto, estou a falar do livro Lendas da Índia, que resultou exatamente dessa experiência em Nova Delhi. Foram tempos intensos esses, claro. Luís Filipe. Pois, o que a Teresa está a dizer é que, de facto, o diplomata influenciou o poeta. A vida do diplomata reflete-se na produção do poeta. E dou-lhe razão, sim senhor. É verdade que as lendas da Índia resultaram de uma espécie de encomenda que um amigo meu, editor, me disse: vais para a Índia, vais lá passar uns anos, podias escrever um livro sobre a Índia. Mas um ensaio, uma coisa. Houve muitos escritores que fizeram ensaios profundos e livros muito superficiais, há muita coisa escrita sobre a Índia, mas, francamente, eu, quando cheguei à Índia, percebi uma coisa que um escritor inglês dizia, que quando se chega à Índia, na primeira semana, no primeiro mês pensamos que vamos escrever um livro, no segundo mês pensamos que vamos escrever um artigo e no terceiro mês percebemos que temos muito que aprender. E então eu percebi que não tinha que falar da Índia. A minha maneira de refletir, de comunicar a experiência que eu estava a ter na Índia era não o ensaio. Os meus saberes não chegavam para tanta coisa, para tanta diversidade, para tanta vida, e portanto o que eu podia fazer era responder à vida com poemas, como eu disse no livro, e portanto responder aos estímulos que aquele país extraordinário me dava através desse livro que chamei Lendas da Índia, na sequência de um escritor português do século XVI que escreveu um livro com esse título. E não só a Índia que é um mundo de culturas e de gentes, e Goa, que é no meio dos bilhões de indianos, Goa tem 1 milhão de pessoas, portanto é uma coisa ínfima, e no entanto é uma cultura muito própria, uma cultura muito afirmada, muito definida. E foi muito interessante estar com eles, estar com aquelas pessoas e com as outras, com os muçulmanos, com os sikhs, com os hindus, com, enfim, os templos. Tudo aquilo era realmente extraordinário e é um grande país, de facto. Extraordinário, com surpresa. O que é que mais o surpreendeu? Aspectos que o tivessem surpreendido? Bom, a Índia surpreende-nos muito porque é um país que vive na modernidade, tem, portanto, todos os instrumentos, enfim, aquilo que faz a modernidade, tem grandes laboratórios, tem grandes institutos científicos, tem excelentes hospitais, só que tudo aquilo há uma maioria da população que de facto não partilha
essas condições de vida. Tem outra, há realmente, não é dizer há muita miséria, há miséria em todo o lado. Se formos a Nova Iorque, encontramos pessoas a dormir no metropolitano e, portanto, também não são propriamente integrados na riqueza norte-americana. Na Índia, o estatuto das pessoas também, por razões religiosas, eles podem andar esfarrapado, mesmo nu, não é proibido. Há mesmo uma seita de faquires nus que faz parte da religião deles andarem nus, e, portanto, a lei indiana diz que, obviamente, é proibido andar na via pública, exceto se tratar de um membro daquela seita. Aquilo é extraordinário, porque a religião infiltrou. Por exemplo, as autoestradas, eles tinham um grande problema que construíram autoestradas magníficas, com três faixas de cada lado, mas depois queriam fechar aquilo com arame farpado para os animais não entrarem. E aí os hindus, os religiosos, não, nós vivemos com os animais vivem connosco, nós não podemos criar muros para os animais. Eu, de facto, quando estive na Índia a primeira vez, em 1980, as vacas entraram no quintal de um amigo meu e comeram tudo. Hoje não é bem assim, porque as vacas em Nova Delhi estão muito arrumadinhas nos passeios e não andam pela rua. Quer dizer que já apanharam. Portanto, é esta mistura entre modernidade, cosmopolitismo e tradições múltiplas, de muitíssimas religiões, de muitas línguas, de muitas culturas. Isto realmente deixa-nos intelectualmente muito entusiasmados, mas nunca chegamos ao fim do pensamento da Índia. Isto dito politicamente, obviamente a Índia tem neste momento um governo bastante. Não é só de direita, é um governo religioso, fundamentalista religioso, que, portanto, exclui as religiões que não são hindus. Isso é muito perigoso, porque a Índia é feita dessa pluralidade. A Índia é uma democracia porque tem essa pluralidade. Porque não podia existir de outra maneira, com tantas religiões, tantas línguas, tantas culturas, tinha que ter pluralismo. Ora, esta tentativa do atual governo, estou aqui a falar à vontade, não está aqui ninguém da Embaixada da Índia, suponho, este fanatismo religioso, este fundamentalismo religioso que entrou na Índia, é extremamente perigoso para a própria nação indiana. Isto dito, é claro que sim, que eu escrevi quando. Aliás, eu escrevi as lendas da Índia depois de um período de silêncio. Eu tive entre 2001, escrevi um livro dedicado ao Brasil e o livro não me agradou, fiz também olhei também para trás para o que tinha feito e senti uma certa insatisfação. Essa insatisfação levou-me a estar parado, o que é um erro, pelo contrário, me estimular a trabalhar mais, mas levou-me a estar parado sem publicar entre 2001 e 2011. E em 2011 aparece este livro graças à Índia. Portanto, o meu encontro com a Índia, voltei à poesia, porque era na poesia que eu podia transmitir alguma coisa do espanto no bom sentido, que a Índia provocou em mim. Bom, e a partir daí, de facto, tenho publicado com mais regularidade, mas tive esse período mais. Foi um hiato de 10 anos, não é? 10 anos. O hiato de 10 anos, de 2001 a 2011. E o que é que o insatisfazia? Eu penso que a certa altura a gente começa a escrever, faz sempre a mesma coisa, os recursos são os mesmos. Se não inovamos alguma coisa por dentro, não estamos satisfeitos. Eu penso que nos últimos livros, acho eu, não sei, porque posso estar errado com o wishful thinking, mas eu penso que nos últimos livros consigo enfrentar
essa dificuldade da poesia, que é nunca sabermos bem se chegamos, nunca chegamos, aliás, na minha opinião, nunca chegamos lá. Nunca fazemos o poema que tínhamos no nosso desejo. Ora, essa frustração pode levar-nos a desistir, ou pode levar-nos a continuar, como dizia o Beck, falhar sempre, falhar melhor, falhar outra vez, falhar melhor. Portanto, acho que esse sentimento de frustração que o poeta sente que não conseguiu alcançar é comum a muitos poetas, outros não têm, de maneira nenhuma. E grandes poetas têm razão para não pensar isso, para se julgar que estão realmente em grande posse das suas faculdades e do seu gênio. Mas os outros, os que, como eu, duvidam, em muitos deles nasce uma coisa que é a raiva à poesia. A raiva à poesia existe muito e encontra-se em muitos escritores, o chamado ódio à poesia, ou a rejeição da poesia. E muitas manifestações poéticas também nascem dessa repulsa pela poesia. Eu não sinto, pelo contrário, eu ainda sou daqueles que acreditam na poesia como pé grande. Pronto, sou nesse aspecto um pouco antiquado, fora de moda. Apesar quando diz poesia com pé grande, como se a poesia tivesse um poder transformador. É nesse sentido, apesar da ironia, de toda a ironia que ela é mais evidente em alguns poemas, mas é um recurso forte em si. Sim, eu tenho uma grande capacidade de ironia e acho que isso é uma virtude, porque se nos tomamos demasiadamente a sério, enfim, isso dá ou a betise, a estupidez, ou a arrogância do poder, a arrogância. Portanto, não ter ironia, não ter humor é muito perigoso. É muito perigoso e pode levar a coisas muito más. Agora, nós, de facto, há ironia nos meus poemas, mas eu tenho este grande amor à poesia, tenho este grande desejo de alcançar qualquer coisa que fique e que, sobretudo, que chegue a leitores que sejam minimamente, que se sintam minimamente transformados por lerem aquilo que eu escrevi. Talvez fosse a altura de termos o nosso primeiro momento de leitura. Muito bem. Versos do pobre burocrata, para Adidas. Trazer-te a casa restos de lirismo, versos em saldo de emoções passadas. Colher no diafalho de heroísmo seu terno manancial de águas paradas. Entender que a poesia subverte tudo o que a torna presa do instante. Calar a própria dor, quando promete mais do que sabe o coração amante. E neste pobre verso burocrata, que compromete-o como horário seu, de súbito outra imagem se desata, mas o que quis dizer já se escondeu. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Gostaria que um dia tu me lesses num jeito entremaçado e o vagar, que o tempo distribui às nossas preces, quando o que não previmos tem lugar. Hipócrita leitor, vã criatura, que procuras do lado deste oco abismo de papéis que a amargura enredou no silêncio de tão pouco. Arregacei as mangas ao poema, a tudo fiz soneto, aqui, além, e nada em mim conheço que não trema de um frio que não entende mais ninguém. Anda perdida em mim a noite pura, com restos de verdade e literatura. O modo funcionário de viver à memória de Bernardo Soares. O mundo dos pequenos funcionários lembra-nos do fervor do patrão Vascos e traz aos nossos atos mais diários a poesia do mundo, sem disfarces.
Quando longe do jogo das intrigas deram aos nossos dias emoção, lembramos nas agendas mais antigas o que ficou aquém da ilusão. Este mundo é perfeito como um ovo de si suficiente e não merece poder ser corrompido pelo novo. Aqui, em bom rigor, nada acontece e vemos flutuar à nossa volta um rumor sem um eco de revolta. Do livro Os Dias Inventados. A firme paixão cega fui atado, e com meus males preenchi cadernos. Eu dava-te os cadernos, elevado de paixão, mortas aulas, frios invernos. Mais tarde, vi teu nome no jornal, fugias do país, revolução! Quando depois voltaste a Portugal, não quiseste lembrar-te da paixão que num mover de olhos acenderas e me levar a copiar Herberto para esconder seus versos na carteira de onde podia ver-te de mais perto. O amor estava em visita, sem demora. Alguém chamou por ti e foste embora. O talento que tinha não chegava para encher com tristeza decassílabos. O que em mim sente nem sequer pensava vivia na rodez dos monossílabos. A crise era do verso. Nem por isso fomos jogar aos dardos, Mallarmé. Abriu as portas, mas se disso ficaram-nos o verso a enganger. Foram anos 70, rapariga, que do shopping desceste em contramão. A ceifeira é a figura mais antiga, eu compro-te a raiz do coração. Na frase do poeta, o mundo avança como bola nas mãos de uma criança. Virou-se para mim a professora paulista com um sorriso superior, encetando uma conversa sedutora ou redutora, como for melhor. Faz versos como todo diplomata. Senti peso mortal no coração. Talvez tenha razão, talvez a nata da minha poesia seja então um mero entretém profissional. Berliques e berloques da carreira, bijuteria made in Portugal. Disse-o com ironia ou com razão? A paulista sorriu e na fronteira do meu susto ardia a inquietação. Do livro Lendas da Índia. Calicut, aqui desembarcou Vasco da Gama. Depois de cruzarmos rios e passarmos outras praias, mais a norte de Calicut, mostraram-nos, por fim, o lugar onde verdadeiramente ancorou a frota de Gama. As naus ficavam ao largo, e em pequenos barcos se iam cruzando e descobrindo os da terra e os do mar. Uma mesquita aqui construída não deixa de ser uma homenagem irónica. Os rapazes pescam e correm pela praia, mas a nenhum ocorre banhar-se no mar, mergulhar, nadar. Vejo poucas mulheres. Vendem-se, porém, doces numa barraquinha. O historiador indiano conta pormenores. Vem tudo nas crónicas, assevera. Não se entende como os ingleses se enganaram no local e foram construir um mamarrasco comemorativo a 10 km daqui. Basta ler as crónicas portuguesas, Insiste o professor John, para reconhecer o lugar certo. O Samorim espera-nos. Irão os nossos pobres presentes uma vez mais causar o seu enfado? Entramos no automóvel, agradecemos e esperamos que desta vez corra melhor a audiência. A caminho de Pessanha, passando em Jaipur. Uma imagem a passar pela retina e nada mais. Venham outros falar-nos de experiência, de transformar o vivido em consciência, de derreter o que é fugaz. Uma imagem a passar pela retina, porque o sentido de tudo está na velocidade do carro que me permitiu fotografar. Obrigada aos três, ainda bem que vieram. Eu senti-me a ouvir os versos de um poeta desconhecido, que, de certo modo, é verdade que a poesia, quando é dita, e quando é bem dita, como foi o caso, é muito mais forte. Portanto, eu agradeço muito a vocês
terem dado essa força aos meus poemas. Da leitura, nem sei por onde começar, da leitura destes poemas, eles têm aspectos que percorrem toda a sua obra poética, embora seja verdade, e eu concordo que ela teve uma grande transformação, sobretudo nos últimos livros. Sim. Há uma coisa que ela mantém, se eu ler um poema e não estivesse lá as suas iniciais, Pinksip, não é? Eu saberia que era do Luís Filipe. E, portanto, ela transformou-se, mas há aspectos que fazem a sua voz, e isso é ótimo, que fazem a sua voz reconhecível. Um desses aspectos são as formas fixas, nomeadamente o soneto, mas o soneto não é, no Luís Filipe, uma espécie de velharia de museu literário, passa a ser uma outra coisa. Outro aspecto é a capacidade que ela tem de dialogar com autores diferentes, com culturas diferentes, até com várias artes, a pintura, a música está muito presente. Até podemos abordar estes dois aspectos. Nos poetas com os quais dialoga, eu estive a reparar sobretudo poetas discursivos. Porquê? Rui Belo, Jorge de Sena, Vasco Graça Moura, tínhamos ali um Camilo Peçanha, mas normalmente tem preferência por autores mais discursivos. Encontra razão para isso? Bom, eu próprio, digamos que segui uma linha discursiva. Eu ouvia nos anos 70, sobretudo nos anos finais dos anos 60, houve uma grande reação antidiscursiva na poesia 61, em alguns poetas da poesia 61, porque se virmos a Luísa Neto Jorge é outra coisa. Mas no Gastão Cruz, na Fierosa Pais Brandão, havia essa ideia da concisão, da economia de meios, e eu nunca fui nisso, como aliás o Nuno Júdice é uma reação muito clara a isso, porque o Nuno Júdice desde 1970, agora descobriu um inédito, que ele faz uma poesia altamente discursiva, na linha do Herberto Helder, mas depois, portanto, se recolheu mais ao Rui Belo. Portanto, eu quando escrevo, é evidente que tenho em mim todos os poetas que me influenciaram, todos os poetas fortes, como diz o crítico americano, os poetas fortes, com quem o pobre poeta se quer comparar ou igualar ou chegar lá. Quer dizer, esses poetas estão sempre na nossa cabeça, por bem ou pelo bem ou pelo mal. Quer dizer, pelo bem porque são muito importantes para nós. Pelo mal, quando existe aquilo a que chamam a angústia de influência, que é, enfim, quando se deita abaixo um poeta porque se pretende fazer melhor do que ele. Não vamos por aí, isso não é por esse caminho, eu nunca fui por aí, e portanto há realmente poetas que têm muita força e que aliás eu cito recorrentemente. Portanto, eu de facto entrei no discursivo como os poetas da minha idade, os Kim Magalhães, o Nuno Júdice, enquanto a geração 10 anos antes de mim era um pouco mais concisa, mais rigor textual, o que depois também mudou, porque as escolas poéticas podem ter grandes oposições, mas no fundo acabam por fluir todas numa certa convergência. Eu acredito pouco nas querelas das escolas de antigos e modernos, nas capelinhas, nas escolas poéticas, tudo isso teve o seu papel, fez o seu tempo, libertou a poesia, sem dúvida, de muitas coisas, que libertam a poesia do cânone clássico e, portanto, aproximam a poesia da voz das pessoas reais, como os surrealistas nos aproximam do sonho e a poesia moderna, portanto, nos ensina a ver as coisas e a falar de outra maneira. Mas, portanto, sim, é verdade, eu sou mais um poeta discursivo. E quanto aos sonetos? Bom, os sonetos, eu sempre tive uma grande ambição. E formas fixas? Já no meu primeiro livro eu tinha essa ambição, mas não
não era capaz. Eu fui aprendendo, aliás, eu chamo a um conjunto de livros que estão aqui nos Poemas Reunidos, Anos de Aprendizagem, porque de facto eu estive muito tempo a aprender, quer dizer, não é só as regras, não é só aplicar um conjunto de regras, de métrica e de rima a um discurso, quer dizer, é preciso, de facto, é outra coisa. Eu acho sempre que a música vem primeiro, que a primeira coisa que vem num poema é a música dele, é o som dele. Os sonetos, para mim, são... Eu sempre ambicionei fazer sonetos, lembro-me de encontrar o David Mourão Ferreira e dizer o que eu gostava de ser capaz de fazer sonetos como este homem. Claro que não fiz sonetos como o David Mourão Ferreira, longe disso, mas tinha realmente esta ideia. Os sonetos, fiz também uma cestina, mas não me saiu muito bem. O soneto é uma forma perfeita, porque é concisa e é dialética. Tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Apresenta-se um tema, reage-se ao tema e depois, no fim, enfim, há a chamada chave de ouro do soneto. E depois nós temos uma tradição de sonetos extraordinária, a começar pelo Camões, que é um dos maiores sonetistas da poesia universal, mesmo que remeta para o Petrarca, mas não é isso, porque todos os poetas imitam e ouvem os outros poetas. Não há nenhum poeta que não seja influenciado. Portanto, quando se diz que o Camões era apenas um petrarquista, um discípulo do Petrarca, isto é falso. É tão falso como dizer que o Garcilaso era, ou que ele era discípulo do Garcilaso. Não faz sentido. A grandeza apaga isso tudo. E quando é que sentiu, qual foi o livro ou o momento, se é que consegue identificar, em que encontrou o seu tom? Pois, isso é difícil porque os tons são diferentes. A Ilha dos Mortos tem um tom claramente lutuoso e muito influenciado por poemas, por poetas como Celan, como Trakl, como poemas de língua alemã, que obviamente eu só conhecia de tradução, excelentes traduções do João Barreto e da Ivete Centeno, mas A Ilha dos Mortos é um livro muito especial, corresponde a um momento complicado da minha vida, complicado e ao mesmo tempo feliz. E esse livro foi o meu primeiro livro. Eu considero o meu primeiro livro. Eu publiquei primeiro Os Recados, sim senhor. Depois publiquei As 6 Elegias e outros poemas, é verdade. Mas o livro que eu considero realmente o meu primeiro livro bem conseguido foi A Ilha dos Mortos. Depois da Ilha dos Mortos, passei então àqueles anos de aprendizagem que vai do jogo de fazer versos a outras canções, que é, no fundo, a aprendizagem do uso dos mecanismos da poesia clássica, da métrica, da rima, das formas físicas. Agora, um aspecto que normalmente suscita alguma polémica, e ainda mantendo-nos nesses traços que percorrem a sua obra poética. A sua poesia nunca se aliou de um certo sentido de responsabilidade social, um compromisso que é um compromisso ético e também estético. Há poetas, e são em número considerável, que acham que a poesia não tem de manter este compromisso, mas a sua em particular tem. Aliás, nós, com alguns dos nossos leitores, já discutimos isto aqui algumas vezes nestas sessões, e quando falávamos desses aspectos, citávamos sempre a misericórdia dos macados, citávamos também o Nuno Judice, por exemplo, que nunca se aliaram. Acha que cabe à poesia esta responsabilidade, ou a poesia deve ser apenas poesia e deixar de parte esse compromisso? Não, quer dizer, a poesia é tudo. A poesia, eu considero a poesia a resposta, como eu digo, a minha resposta à vida. A vida é feita de muitas coisas, é feita de experiências espirituais e musicais intangíveis, e é feita de
da miséria, de nos reduzirem o salário e da guerra e da destruição de um povo que se está neste momento a fazer. Portanto, eu não sou, e nós hoje não somos, quer dizer, poetas engagés. O último poeta engagé é o Manuel Guzmão, mas mesmo o Manuel Guzmão, que é um grande poeta, mesmo o Manuel Guzmão vai além e salta muito além da chamada poesia engagé. A poesia engagé era uma poesia que o neorrealismo cultivou, que era uma poesia militante, uma poesia de combate, uma poesia que entendia que a responsabilidade do poeta estava apenas aí nessa luta. As nossas gerações não ultrapassaram isso, não consideramos que seja inócuo, pelo contrário, eu escrevi isso mesmo no artigo, a capacidade de lermos poemas, eu fiz a metáfora dos jogadores de xadrez, a capacidade de nós termos, de nós podermos escrever os nossos poemas, ler os nossos poemas, é em si mesmo um ato de resistência à banalização, à conformização, à uniformização da vida pelos mecanismos autoritários dos mídias, das finanças, de tudo aquilo que nos tolhe a nossa liberdade. Portanto, não é apenas no grito de revolta que nós defendemos a nossa liberdade, é também num poema às flores, porque esse poema às flores, se for bom, claro, se for bom não adianta nem atrás, se for bom, esse poema cria um espaço que não pode ser transacionado, mercantilizado, instrumentalizado pelas forças que nos querem instrumentalizar e que em muitos casos conseguem, como estamos a ver. Acho que me perdi já. Não, a Misericórdia dos Mercados era a esse título um grande livro, não é? A Misericórdia dos Mercados foi a resposta a uma situação que foi o governo da Troika, em que foi imposto um sacrifício aos trabalhadores do país que não foi imposto aos bancos, que no fundo a crise... Nós sabemos hoje que a crise das dívidas soberanas resultou de uma grande crise bancária. Foi mal gerida. Todos os economistas hoje reconhecem isso. No entanto, fomos nós que pagámos com as favas, quer dizer, fomos nós, os trabalhadores, as pessoas que trabalham, as pessoas que vivem dos seus salários, que foram obrigados, mas foi por toda a parte, quer dizer, foi aqui em Portugal, foi noutros lugares, aqui em Portugal eu senti isso, e nesse sentido escrevi a Misericórdia dos Mercados, que no fundo é dizer o seguinte, é que os mercados não são humanos, e eu cada vez mais também acredito nesta teoria do transhumano. Há mecanismos hoje que nos controlam e que escapam aos humanos que os criaram. É claro, os humanos que os criaram-nos para seu interesse e para seu proveito. Portanto, enquanto lhes der proveito, esses mecanismos, esses algoritmos, não é? Esses algoritmos continuarão a funcionar enquanto houver quem deles extraia algum lucro. Mas isto tem um limite, e estamos a ver o limite que é a revolta das pessoas a exprimir-se contra aquilo que justamente as protegia. A democracia, os direitos sociais, tudo isso, como não chegou para contrabalançar a ofensiva, que não é apenas económica, é cultural também, é a estupidificação através dos mídias. É muito importante esta função dos mídias, que tenham tido realmente um papel nesta degradação social. Bom, portanto, a Misericórdia dos Mercados era a minha resposta a essa. Como as lendas da Índia foi a minha resposta como que eu considero a maravilha da Índia, que também é um horror, também tem os seus autores, mas
A misericórdia dos refugiados foi a minha resposta àquela situação social e económica que nós vivemos naqueles anos. E hoje, o último livro tem poemas a Gaza, tem poemas à guerra da Ucrânia, tem poemas, realmente, poemas dirigidos, não, é uma parte, mas tem poemas que têm um objeto, que têm um alvo, outros têm alvos mais complexos, mas estes têm alvos. Estes têm alvos muito claros, muito nítidos. Talvez fosse a nossa... De A Misericórdia dos Mercados. Para que poetas em tempo de indigência? Levantar a gola do casaco, esconder os punhos da camisa já polidos e defender, com os dentes cerrados, as palavras. Mas quem aguenta mais este murmúrio vão que não colhe as flores do mal nem a luz radiosa na própria miséria? Resistir, como sempre fizeram os humilhados, decorar palavras antigas, repeti-las para que não sejam esquecidas aos vindouros. O cabo da Ásia para o Vasco Graça Moura. Porque cai a Europa do touro ferido, agora que Zeus não tem força para andar? Os persas triunfaram nos livros antigos, mas perde o marinheiro toda a graça do mar. Vai Ulisses buscá-la ou será Marco Polo? Dinamite sabia, mas o barco afundou. Os chineses escreveram essa lei nos seus rolos, que Fernão Mendes Pinto há muito nos contou. Nós, os descobridores, assistimos ao caos. O Ocidente calou-se e no horizonte sai um sol do Oriente, um sol de dias maus, um sol que não aquece quem entende que cai. Como se alguém me tivesse deixado aqui uma mensagem na pedra. Como é difícil entender o que ela me diz. Limpá-la da piedade e da memória de todos os tempos que desfizeram o tempo quando no tempo se desfizeram. Afastar toda a piedade para poder ouvir de novo uma nítida mensagem. Nossa Senhora das Coisas Impossíveis que procuramos em vão, Álvaro Campos. Senhora do Impossível, rogai por nós que perdemos todos os possíveis. Senhora das Viagens, rogai pelos que ficam e sempre para trás ficarão. Rogai pelos servos, pelos vencidos, pelos que arrastam os olhos baixos, desmerecidos. Deixai o lume preso na cinza, sonhar o cume desde a ruína. Porque sentimos que chegávamos a um lugar onde a terra se mete com a vida e o tempo nos larga de repente da mão, detivemos-nos um momento na pergunta e soubemos que sempre teríamos daqui voltar. Nós, peregrinos, caminhamos para ti desde todas as derrotas, filhos espúrios da história, enjeitados de todos os triunfos. Chegamos a ti com o olhar turvo e a pisada amarga e não somos bonitos de ver. Caminhamos sobre toda a miséria que o mundo amassou. Somos muitos séculos e muitas dores. Chegamos a ti com as feridas abertas e o coração endurecido. Mas viemos. Que tu nos recebas nos espanta. Que tu nos esperes é o que nos maravilha. Aqui estamos. Senhora do lado escuro do tempo, Virgem negra da grande dor, um anjo não estará ao teu lado quando nos vires chegar. Nenhuma gota de água nos virá benzer e a música continuará calada à beira do teu rosto, que não sorri. Nós, peregrinos, para ti caminhamos, e assim será sobre todas as coisas e todos os tempos. De As Manhãs que Não Conheces. Carta aos meus filhos sobre a guerra na Ucrânia.
Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. Jorge de Sena. Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. Sabemo-lo hoje. A história sempre nos faz surpresas, sim, mas diz-nos também que não mudam os nossos instintos de presa, de morte, de guerra. Toda a beleza do mundo cabe na explosão de um morteiro, no eco de uma bala. E, no entanto, vivemos e dia a dia acordamos para todo o esplendor e miséria do mundo. Não há nem haverá jamais paz perpétua, e a cobiça do lucro poderá destruir toda a terra. Mas não morre a beleza do clarinete que se levanta por dentro do concerto de Mozart, nem a força da voz que grita no meio da 9ª Sinfonia de Beethoven, oh Freude, nicht diese Töne. Pois enquanto formos capazes de dizer não, continuaremos a rasgar clareiras de uma na vida, na selva escura da obscura morte. Assim, o nosso maior poder é a recusa da comunidade do mal, da visão da morte como suprema beleza e da guerra como destino. Poderá ser pouca coisa o nosso não? Poderá de nada servir face às multidões que morrem? Talvez, mas é o nosso grande poder, o nosso único poder, aquilo que deixamos como penhor à vida. Um magnífico ocaso. Não é já a minha juventude que digo adeus, como amiga encontrada por acaso, sem tempo deixado para a memória. É o nosso tempo que se vai, e no meio de tudo isto, a música atravessa as nossas vidas, como o raio de sol a diluir-se num magnífico ocaso. Sem olhos em Gaza. Eyeless in Gaza at a meal with slaves, Milton. Sem olhos em Gaza, sem ver os que morrem, perdidos por dentro, perdidos de nós. Sós como os restam na noite mais noite de um povo que grita sem mais se encontrar. Sem olhos em Gaza, não podemos ver matar todo um povo que grita ao morrer. E é longe para nós, perdidos por dentro, quebramos com um vidro tão pétreo silêncio. Sem olhos em Gaza, escravos da cegueira, não vemos que um povo morre à nossa beira. Outro dos aspectos que nós vimos aqui focado e que é comum a vários poemas é a história, só que a história vista pelo lado dos vencidos. É um aspecto que o toca em particular. Sim, até é um pouco da reflexão do Walter Benjamin, não é? Mas é evidente que pesam na história os vencidos. A história é escrita pelos vencedores. E nós temos realmente uma procissão de vencidos, desde os tempos medievais, os peregrinos que procuram na Nossa Senhora da Rocamadour um alento, desde todos os séculos há esse apelo dos miseráveis, dos deixados de lado, dos vencidos, dos estropiados, dos bombardeados. Esse canto dos vencidos é importante, porque o poeta é aquele que tenta dar voz a qualquer coisa que não tem voz. E pode ser uma experiência espiritual, pode ser um encontro, pode ser uma paisagem, mas pode ser também um tributo, um testemunho àqueles que foram derrotados, àqueles que foram vencidos, àqueles que foram esmagados pela infinita crueldade humana. Há um livro seu que gosto em particular, que é o outro Ulisses Regressa à Casa. Sim, sim. Esse Ulisses
que aparece ali em sucessivos lances, é ele também um vencido? Não, o Ulisses não é um vencido. O Ulisses chega a Ítaca e, ao chegar a Ítaca, recupera a sua mulher, os seus... Mas, quando chega a Ítaca, ele tem um sentimento estranho. De repente, ninguém o conhece, só o cão é que o reconhece. Isto na Odisseia, mesmo assim, ele chega, só o cão Argos é que o reconhece, porque ele vem de tal maneira desfigurado e andrajoso, e ninguém reconhece o príncipe Ulisses. E então, nem a mulher o conhece, ninguém o conhece, e depois ele, enfim, entra naquela guerra com os pretendentes, aqueles massacres horrorosos o Ulisses não é um vencido. O Ulisses também, há um outro Ulisses, é o Ulisses do Dante. O Ulisses do Dante é o Ulisses que não fica em Ítaca, vai-se embora. Não acabou ali a viagem. E atravessa as colunas de Hércules, portanto, o Estreito de Gibraltar, e adentra-se pelo Oceano Atlântico. E ao entrar no Oceano Atlântico, viola uma ordem divina e morre. Morre por ter ousado tocar o Oceano Atlântico. Outra lenda diz que o Ulisses, no Atlântico, em vez de morrer no mar, veio para a costa e fundou a cidade de Lisboa. É outra versão, outro mito, outra lenda. O outro Ulisses regressa à casa, responde também a uma situação pessoal, que é, depois destes anos todos de viver no estrangeiro, vou voltar para Portugal, vou voltar a viver em Portugal. E por isso aquele primeiro poema em que o Ulisses não reconhece a taberna onde ele ia, já outras pessoas ocupam os lugares dele à mesa, as ruas que ele conhecia mudaram. Portanto, nós quando reencontramos a nossa pátria, nunca reencontramos a nossa pátria, porque a nossa pátria mudou, mas nós também mudamos. Portanto, de certo modo pode dizer que não há reencontro, porque nós mudamos, a nossa pátria mudou, e nós, mesmo que comuniquemos muito, isto é uma experiência de expatriado, mesmo que comuniquemos intensamente com o que se, enfim, com o que se passa aqui, com toda a situação política, social, económica, por muito que falta-nos o cotidiano, falta-nos o viver comum, falta-nos saber qual é aquele personagem na televisão que vem nas piadas. Portanto, viver no estrangeiro tem esse aspecto de nos criar uma estranheza que não é má, quer dizer, não é má, nem nos afasta-nos, evidentemente, do cotidiano e do dia-a-dia e das pessoas, mas ao mesmo tempo dá-nos uma distância que nos permite pensar um bocadinho o que se passa na nossa terra. O outro Ulisses regressa à casa é evidentemente uma imagem, uma metáfora do meu próprio regresso à casa, que não tinha propriamente. A Penélope estava comigo, não tinha ficado. Os pretendentes também, enfim, já tinham ido à vida, não? E, portanto, não tive nem que matar os pretendentes, nem que desfazer nenhuma tela, nenhuma teia, nenhum crochê que a Penélope estivesse a fazer, não é? Portanto, mas sente-se que um regresso não é uma viagem ao contrário, aí é que está a questão, provavelmente, não é? Não, um regresso é encontramos com o que nós próprios fomos, quer dizer, a cidade. Eu tenho um poema em que digo que adoro as cidades onde não tenho memória, e isso é porque nessas cidades eu sinto-me livre. Em Lisboa eu ando constantemente, qualquer rua, qualquer praça me lembra acontecimentos passados da minha vida. Lembro-me? E ligam ao passado. Como ainda não estou completamente esquecido, ainda, sobretudo lembro coisas mais antigas. E, portanto, as cidades que são completamente estranhas para mim, como Berlim, como São Francisco, como essa cidade escocesa onde eu pus o poema
que é a cidade de Inverness, são cidades que não têm nada, não têm nenhuma memória com elas. Portanto, estou livre ali, parece que estou ali solto, não é? Solto, sinto-me solto. Enquanto em Paris, onde vivi, onde nasceram os meus filhos, onde vivi muitos anos, ou Estrasburgo, já são cidades que têm, onde eu passeio, mas vejo traços do meu passado, mesmo em Madrid, mesmo no Rio de Janeiro, e suponho que em Nova Delhi também, mas Nova Delhi é tão extraordinário que a gente fez sempre qualquer outra coisa, porque é uma experiência, é o outro, é passarmos para o outro lado do espelho, certo? Nesse regresso, não contava que o destino lhe pusesse à frente um Ministério da Cultura. Como é que nos descreve essa experiência? Aliás, acedeu ao convite, mas recebeu com muita surpresa. Completa. Eu estava em Paris, tinha ido a uma conferência do Conselho da Europa e nessa altura, enfim, as minhas perspectivas eram regressar, obviamente. Falava muito em reforma. Nos anos que ainda tinha, porque isso agora vai mudar, mas até agora, aos 67 anos, era-se forçado, não se podia continuar. E aos 70 anos, podia-se ficar até aos 70 anos, mas a trabalhar aqui, na sede da Secretaria de Estado. Portanto, eu pensava muito o que é que ia fazer nessa Secretaria de Estado e estava completamente, não tinha a menor ideia quando o João Soares estava naquela situação, mas nós estávamos a seguir em Paris com o meu, sim, uma coisa completamente, ele não havia razão para ele sair. Eu isso disse e penso, não havia razão para ele sair. Uma vez que ele saiu, o António Costa telefona-me, eu ia de metro, tranquilamente, jantar com a minha filha, que vive em Paris, e aparece este telefonema, e o António Costa diz-me: venho convidado para o Ministro da Cultura. Eu disse: Ministro da Cultura? E depois a minha resposta foi: mas tens tanta gente boa para esse lugar, olha fulano. E ele disse: não me interessa. Ou dizes que sim ou dizes que não. Eu disse: bom, espera um bocadinho. E consultei a minha mulher e penso que aquilo que ela me disse foi muito importante, porque ela disse-me: se recusares, toda a vida vais pensar no que poderias ter feito e no que poderia ter sido. Portanto, o melhor é aceitar. Aceitei, penei, fiz o que pude e mais não pude, e pronto, e foi uma experiência, de facto, muito, do ponto de vista de enriquecimento pessoal, foi grande, porque aprendi muita coisa. E aprendi também que não era o meu... Eu gosto da política, sou obviamente uma pessoa com uma grande sensibilidade e atenção política, mas não sou exatamente um agente político, sou melhor agente diplomático do que agente político. Estava a pensar nisso, estava a escrever sobre o Teixeira Gomes. O Teixeira Gomes foi um excelente embaixador e chega a Presidente da República e realmente a situação era insustentável, aquilo era absolutamente... Eu compreendo perfeitamente a reação do Teixeira Gomes quando mais quer voltar a Portugal. Bate com a porta. Mas eu senti um pouco uma certa analogia. Pensei: bem, este homem realmente, na vida diplomática, sabia o que fazia, mas de repente chegou à política. Não é bem o meu caso, apesar de tudo. Eu não caí nem num meio tão horrível, tão complicado, tão sem saída, como o Teixeira Gomes chegou, enfrentou em 1925. Não, estive num governo que, aliás, foi um dos melhores governos que nós tivemos. Isto é uma opinião, não é pela minha parte.
Portanto, eu aceitei porque achei que devia aceitar, que me pediam uma coisa e que eu devia aceitar, mas não digamos, dizer que fui muito feliz, não fui. Dizer que fui muito infeliz também não foi. Agora, neste momento, sinto-me, é evidente, a pessoa sente-se muito mais livre quando deixa de ter funções oficiais. Escreveu poemas durante esse período? Não, de todo. E não é porque eu na minha atividade profissional tenho poemas escritos na altura de maior trabalho. Eu escrevia poemas no meio, mas era aquele trabalho diplomático que corresponde a executar, melhor que sabemos, determinadas linhas gerais de atuação e de rumo. O governo é complicado porque é preciso conhecer profundamente o meio político e o meio social e o meio artístico. E esse conhecimento profundo, o estrangeirado, forçosamente não o tem. O Teixeira Gomes diz isso a certa altura, diz: eu vivi toda esta minha vida no estrangeiro, toda a vida, porque ele antes de ser presidente, antes de ser diplomata, era comerciante, exportador de figos e passava a vida a exportar figos e a divertir-se, e a ter aventuras, e a visitar museus, é um homem extraordinário. Mas, de facto, a pessoa não tem o conhecimento, e eu aí estou a fazer, de certo modo, uma autocrítica. A pessoa que vem de fora, justamente porque não viveu o cotidiano e as experiências e as rivalidades e as tensões, não está em condições de perceber bem aquilo que faz. Isto é uma autocrítica que espero que, assim como espero que não haja ninguém aqui da Embaixada da Índia, também espero que não haja ninguém aqui dos chamados órgãos de comunicação social. Ainda bem que escreveu o soneto do croquete antes, não é? De outra forma não seria possível. Antes de dar a palavra ao nosso público, só mais uma questão relativamente a este seu último livro, que não está incluído nos poemas reunidos, nem o anterior, aliás, As Manhãs que Não Conheces. Há pouco num poema, creio que foi a Eunice que leu, falava-se no Sol Negro da Melancolia. O seu Sol Negro tem muitas declinações e ele está muito, muito presente aqui também, embora de uma outra forma. É um astro de que nunca se separa. Le Soleil Noir de la Mélancolie, um verso do Nerval, e é um verso que eu gosto muito. São aqueles versos que se acompanham toda a vida, como tantos poemas. La mer, toujours a commencé. Portanto, o que eu digo nesse poema era o poema do Mallarmé, não era? Pois. Começa logo com um epitáfio, este livro, não é? Logo num tom. Sim, todo o poema é um epitáfio, é uma citação do Eliot, do Thomas Eliot. O livro está construído em várias desgraças. Quer dizer, primeiro há este poema do César Vallejo, que são os arautos negros. Os arautos negros que nos trazem, que nos anunciam a morte, os átilas, portanto, será talvez los potros de bárbaros átilas, ou los heraldos negros que nos mandam a muerte. Portanto, a primeira parte são os heraldos negros que nos mandam à morte, e é a experiência da morte dos amigos, da morte das pessoas da nossa idade, porque com a nossa idade ficamos mais perto dessa porta, dessa morte. E depois os potros dos bárbaros átilas são a Ucrânia, Gaza, aquilo que foi aqui dito, não é? Depois há uma
parte que é Sem Máscara, que é um conjunto de poemas de metapoesia, digamos, de reflexão. Reflexões sobre a própria reflexão sobre a poesia. E no fim... os retratos. Os retratos, pois, isto é a parte mais pessoal, os retratos e autorretratos, que é, pois, é a parte a biografia, mais embora dissimulada, a entrar pelo poema dentro. Absolutamente. Acaba assim. E depois tem uma dança final, que é a guerra, não é? No fundo, parte daquele poema do António Cabrita, não é? Sim. All That a morte pode dançar, Death Can Dance. Eu passaria a palavra ao nosso público, questões que tenham, eventualmente, considerações, estão à vontade. Queria perguntar, já agora, tendo a oportunidade para elucidar o cidadão, o que faz o Ministro da Cultura? Recebe, impõe alguma coisa no político, ou recebe burocratas? Uma ideia. O Ministro da Cultura trabalha sob as ordens, sob a orientação do Primeiro-Ministro. E tem como recursos aqueles que o Ministério das Finanças entende atribuir. Portanto, a política que o Ministro da Cultura pode fazer depende de duas autoridades fundamentais, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças. E evidentemente, depois há laços de colaboração que se têm com os colegas, com os outros ministros. Mas, basicamente, o que faz o Ministro da Cultura é tutelar todos os estabelecimentos culturais públicos que temos, museus, monumentos, palácios, todo o património arqueológico, tutelar o património e estimular a criação através da divisão das artes, do apoio às atividades artísticas. Portanto, basicamente, o que o Ministro da Cultura tem para fazer é isto. Foi claro? Foi claro? O senhor fez alguma coisa peculiar nesse âmbito cultural? Eu acho que fiz algumas coisas, nomeadamente Foscoa, que tinha sido abandonada, a Fundação de Foscoa tinha sido completamente abandonada pelos governos anteriores e quando eu cheguei ao governo havia uma proposta de passarem todos os trabalhadores da Fundação a funcionários públicos e integrar a Fundação na Direção-Geral do Património Cultural. Eu achei que isso era matar a Fundação. E eu e a Ana Mendes Godinho fizemos realmente uma grande pressão no sentido de recuperar a Fundação de Foscoa. A Fundação de Foscoa está aí, está a funcionar, é um grande atrativo turístico, contra o que alguns pensavam, que o turismo, há quem diga que o turismo é o diabo, que vem... Não, o turismo ajuda, desde que, obviamente, se tenha bom senso e não se deixe o turismo fazer disparates. Mas eu penso que isso foi uma das coisas que eu consegui fazer. Deixámos um esboço também da reestruturação das instituições do património, repus um mecanismo de apoio aos criadores, que é uma pensão às pessoas, aos criadores, aos artistas, não só aos criadores, aos artistas em geral, que tenham, mas não podia ser arbitrário, não podia ser, porque, não, fizemos o candidato a esses subsídios tinha que demonstrar que o seu rendimento era insuficiente, tinha que demonstrar o seu mérito cultural. Esses eram os subsídios de mérito cultural que voltaram a ser atribuídos, como as bolsas de criação literária também. Portanto, os mirós já estava praticamente
Os Mirós foi uma coisa que eu encontrei, que herdei, que fiz só o gesto de os mandar para o Porto. Isso foi o meu papel, foi dizer, os Mirós estão aqui, são nossos, são do Estado, porque ainda havia quem dissesse que não, que eram da parte pública, a parte pública é do Estado, não venham bem com brincadeiras. E não, e que aquilo devia ser vendido, porque a ideia do anterior governo era vender os Mirós, pronto, e era mais dinheiro para a divisa, não é? Nós decidimos não vender os Mirós foram dados à Câmara do Porto. Isso depois também teve muito que gerir, muitas coisas para gerir em relação, mas acho que ficámos todos satisfeitos. Os Mirós estão muito bem em Serralves, na Casa de Serralves, e acho que todos ganhamos com isso. Eu outro dia estive a ver os grandes problemas que o António Araújo, que é um homem muito inteligente, escreveu um artigo antes de eu chegar ao governo com os grandes problemas, os grandes dramas. Eu penso que esses dramas... houve também a questão Berardo. A questão Berardo é muito simples. Eu não tinha, na altura, elementos... Isto é, os bancos não tinham ainda decidido atacar o Berardo. Estavam ainda em negociações. Obviamente, não íamos perturbar, estragar as negociações entre os bancos e os criadores e o Berardo devedor com gestos, e então eu realmente renovei o acordo com o Berardo, que tem aspectos muito negativos, mas foi renovado. O Pedro Adão e Silva tinha já as condições, uma vez que os bancos já tinham desistido de ir a bem com o Berardo, e pronto, enfim, houve o arresto, houve tudo isso, mas, portanto, aquilo que eu encontrei na questão Berardo, aliás, eu expliquei isso ao jornalista Luís Miguel Queiroz, portanto, isso está perfeitamente público, foi isso que eu encontrei na história da coleção Berardo, que é, aliás, uma belíssima coleção. Sem dúvida, não. As outras coisas é que são menos belíssimas, mas... Nós, sim. E depois, enfim, era preciso realmente descentralizar um bocado a cultura, mas o problema é que os grandes consumos culturais fazem-se onde há a população. E nós temos que reconhecer que a população está nesta faixa litoral, não está no interior. E nós dávamos bonificações nos apoios aos artistas, dávamos bonificações àqueles que fossem trabalhar no interior. Mas é evidente que é preciso que haja público. Eu estou muito contente por ter estas pessoas aqui a ouvir-me. Mas já fui a algumas terras onde não aparecia ninguém, ou aparecia uma pessoa amiga. Depende também da ação e de quem organiza estas coisas. Também temos que reconhecer, porque a terra onde aconteceu esse desencontro, não é? Não sei se foi por causa da terra ser interior, ou se não foi um bocadinho também por falta de ativismo da pessoa que organizou a conferência. Aqui há um ativismo na Ana Bela José, que é absolutamente exemplar, além de que a Teresa vem sempre aqui também dar o seu apoio, trazer as pessoas. Portanto, aqui sinto-me muito bem convosco. Mais questões, por favor? Eu sou do interior, curiosamente. Estou aqui às vezes de passagem quando há estas coisas eu venho. E agradeço, porque gostei da sua apresentação. De onde sou do interior, sou de Sá, sinto Fósforo. Estive com a Ana Carvalho, recentemente, que pertence diretora o diretor atual, sim. Já trabalhei com o Rio. Já visitei a Gravura? Sim. E não se estragou, não. É um problema que está a acontecer hoje. Eu sou de Ceia, temos um centro de ciência e interpretação Serra da Estrela, há percursos, e hoje já começa a ser medida o número de passagens, porque esse número de passagens exageradamente
prejudica a biodiversidade. Muito bem. Portanto, é um trabalho que sempre tem vida pública, difícil. Sei que é ser Ministro da Cultura, difícil. Aliás, numa campanha se fala da cultura, é uma coisa estranha. E proliferam as publicações literárias. É uma coisa também que faz impressão. Porque hoje toda a gente publica. Sim. Hoje fui à Bertão e comprei Gaza, está em todo lado, de Alexandre Lucas Plano. Sim, é um belo livro. Aqui ninguém também dá importância, a Gaza. Não, a Gaza. Acho que andamos todos a passar ao lado e ninguém toma atitudes. Agora, a minha questão, voltando ao seu lado literário, o Lobo Antunes dizia, agora não escreve, acho eu, que a poesia era muito difícil, ele não conseguia escrever poesia. Acho que os poemas que ele fez foi para o Vitorino, musical, cantar. São 10 poemas ou 12 que ele tem, escritos para o Vitorino. Quando é que percebeu que tinha essa veia poética? E como é que acha que a sua poesia é bem recebida? Qual é o feedback que tem? Porque todos nós podemos querer ser poetas. E quando é que percebemos que temos esse jeito para ser poeta e que temos essa qualidade para ser poeta? Bem, desde muito cedo, desde criança, que eu sonhava ser poeta, confesso. E ia escrevendo umas coisas, ia lendo, sobretudo lendo muito. E sempre tive este desejo, esta miragem de ser poeta. Pronto, mas conseguiu ou não, é uma questão para os leitores determinarem. Mas desde pequeno que quis ser, se consegui ser, não sei, mas que queria ser, queria. Em relação ao romance, há uma coisa, eu não sou capaz de escrever um romance. Já foi. Já fiz um romance, mas é um romance muito especial, é um romance epistolar, que não é bem epistolar, porque são monólogos, é uma sucessão de monólogos poéticos, com muitos poemas pelo meio, e é de facto, sim, é um romance, que é um romance até. É um híbrido. Sim, é um romance híbrido, mas já há romance. Há um escritor indiano que escreveu um romance todo em sonhos, tudo. A contar uma história com personagens, mas tudo em sonhos. Fica-me certo, fantástico. Não, isso, quer dizer, eu realmente não me sinto à vontade na narrativa. Não me sinto à vontade na narrativa e, portanto, quando o António Lobo Antunes, muitas vezes os romancistas dizem isso, não sou capaz de ser poeta. Bem, eu digo, eu não sou capaz de ser romancista. É verdade que o meu amigo Mário Cláudio diz que ele é muito irónico, aliás, ele também tem boa poesia, mas o Mário Cláudio dizia, a diferença entre os poetas e os romancistas é que os poetas são os preguiçosos. Nós trabalhamos, comentamos, escrevemos, e de facto, quando eu fiz aqui esse romance, eu trabalhava mais, porque o poema ocorre-nos, trabalhamos-lo, dá trabalho, porque ele não sai tal e qual das nossas cabecinhas, que tem que ser. Há um impulso que leva a escrever e depois é preciso trabalhá-lo e eliminar muita coisa. Mas é isso, o Lobo Antunes é um grande romancista e pronto, a poesia não foi a sua escolha. O Mário Cláudio tem poemas, mas abandonou-os e enveredou pela via do romance. Eu não quero monopolizar, mas há uma questão que me escapou há pouco acerca dos poetas e engajei. O primeiro livro de poemas que tive foi do Carlos Oliveira, talvez aí, tinha 13 anos, por aí. Comecei a ler o Carlos Oliveira. Depois percebo que há uma geração de poetas e de poetisas, não sei se há quem defina agora que poetisa não se deve aplicar, eu continuo a dizer poetisa. Teresa Horta, que faleceu recentemente, foi uma das mulheres que me influenciou também bastante. Natália Correia, Alexandre O'Neill. Mas esses são poetas engajeiros. Há pouco falava da música. E são poetas que despertaram para mim, para a minha cultura e para a minha visão ideológica do que é o mundo. Sim. E ajudaram-me, como ajudou Leo Ferré.
que há músicos, e é bem a propósito da ligação que há bocado falou sobre a música e a poesia, que a poesia traz música, isso é verdade, e há grandes músicos que fizeram grandes poemas de intervenção e que são marcos, e eu acho que vamos ter que novamente voltar à poesia militante e engajé, porque as coisas não estão muito bem. As coisas estão péssimas. Pois. Mas a poesia também não resolve. Não, mas ajuda. Se as pessoas Ajuda a abrir o espírito das pessoas. No seu caso, era o Carlos Oliveira, que é um enorme poeta. É o melhor poeta do Neo-Rio. Ele dizia: cantar é empurrar o tempo, o encontro das cidades futuras, fica embora mais curta a nossa vida. Isto é fabuloso. A ligação da música, aquilo que a música e a poesia pode fazer na abertura do espírito das pessoas. O Caetano Veloso é um excelente poeta, o Chico Buarque é um excelente poeta, o Jacques Brel, o Jorge Brassens também. Eu também não duvido, não me escandalizei que o Bob Dylan fosse Prémio Nobel da Literatura. O Leonardo Cohen não foi. Não foi, mas devia ser. Eu também gosto mais do Leonardo Cohen que do Bob. Eu também sou fã do Cohen. O Cohen está lá em cima para mim. Eu também gosto muito do Leonardo Cohen. Não, eu acho que sim, que a poesia engajada, teve o seu lugar, teve o seu papel. O Manuel Alegre também. Manuel Alegre, porque as armas que andam muito tempo. Pois era. Sim, teve a sua função. Agora, claro, nós não deixamos, repare que todas estas gerações de poetas não encontram compromissos políticos, até os poetas mais recentes, mais de uma linha mais antipoética, como o José Miguel Silva, tem poemas francamente empenhados. Portanto, isto é um jogo em que nós temos que usar as cartas todas, não podemos deixar nenhuma de lado. E acho que sim, acho que a poesia engaja inteira. Aliás, o Aragon, o Éluard, o Pablo Neruda são poetas que nos despertam a alma, quer dizer, que nos enchem a alma. Mais questões, por favor? Que não, podemos terminar. Luís Filipe, foi muito bom tê-lo aqui. Uma palavra de agradecimento também para o grupo do Pátio das Galinhas, ainda bem que vieram, foi muito bom. Obrigada. Obrigada por